Celebrando com Gil Fuentes. Os cartões Sicredi são parceiros ideais para todos os momentos. Uma viagem incrível. Realizar um sonho. Um desejo do dia a dia. Cartões Sicredi, com você em todos os momentos. Abra sua conta e peça já o seu. Sicredi é ter com quem contar. Sicredi é ter com quem contar. Dia 5 de março, às 19 horas, acontecerá a Assembleia da Sicredi Progresso no Suzano Futebol Clube Suzaninho, na cidade de Suzano. Depois, pelas redes sociais, @Sicredi Progresso, você poderá ver os demais horários das assembleias que ocorrerão no Alto Tietê. Hoje, além de uma amiga de longa data, de muitos anos, que se a gente for falar disso, um podcast não vai dar, eu recebo aqui a psicóloga, empresária Bia Lobo, que estreou recentemente o podcast dela, no canal dela, Pense Comigo com Bia Lobo. Bia, e já lá vão muitos anos. Esse projeto começou nos anos 2000. Exatamente. E eu sempre faço... Primeiro quero agradecer o convite, Gil. É uma alegria ver você. Você sabe que eu te quero muito bem, você, a Vera e tudo. Eu acompanho o seu percurso maravilhoso, te respeito demais, te admiro. E a nossa história é muito antiga, né? É uma história de carinho e de troca muito antiga. Eu penso comigo, inclusive no meu próprio website, eu conto que começou... eu estava na vice-reitoria da universidade, foi o nosso projeto, nós chamamos na época, né, eu e Roberto, no nosso projeto comunitário, porque a gente queria chegar a pessoas que não tinham acesso a opiniões, a conhecimentos necessários para melhorar a sua vida cotidiana. Eu até brincava, falava assim, vai perguntar para quem? Para a vizinha, que pensa como ela, vai perguntar para a melhor amiga, vai concordar com o que ela está dizendo. Então, a gente trazia problemas do cotidiano, né, no seu programa de rádio, e falávamos 1 hora, Gil. 1 hora? 1 hora. E você fazia, assim, um papel importante, que eu não tenho no meu podcast atual, aliás, vou até explicar isso depois, mas esse papel de fazer algumas perguntas, mas normalmente eu vinha com a minha ideia na cabeça e falava por 1 hora, porque falar nunca foi um problema para nós, né? Não. E aí, exatamente. Então, quando a gente começou, pegava bem na Rádio Metropolitana, né? A AM1070? Pegava muito o pessoal aqui da Zona Leste e tudo mais, do Alto Tietê, e o pessoal certamente mais em conta, aí mandavam perguntas, faziam comentários, né? E se chegasse o comentário e fosse uma coisa que não expusesse a pessoa, porque a gente nunca deixou entrar no ar ao vivo, né? Porque a gente achava que podia ser exploração emocional, a gente nunca concordou com isso, mas foram muitos assuntos, foram muitos episódios, foi 1 ano, né, de trabalho. Aí, o que aconteceu foi uma coisa que, quando eu conto, o pessoal ri, né? Você chegou para mim e falou, Beatriz, eles querem que você passe a ser diário. Eu digo, então acabou de perder o programa, porque eu não posso, não tinha a menor condição de assumir. E você vinha para Suzano, que eu tinha um link. Ou era em Mogi que você gravava comigo? Mogi. Mogi. Mas eu tinha um link naquele momento. Então, acho que no dia da tua participação, eu gravava em Mogi, sei lá. Eu sei que eu tinha um link em Suzano e fazia ao vivo daqui de Suzano também. Mas eu fazia ao vivo. Mas você chegou a vir em Suzano? Não? Ao vivo? Roberto lembra que fui uma vez, mas eu não me lembro. Eu me lembro. Mas o programa regularmente era em Mogi. Tá. E era ao vivo. Era ao vivo. Eu me lembro do estúdio assim, meio assim, com vidros assim, né? A Ana Rosa que ajudava a gente na época, inclusive. E foi uma coisa que me marcou muito. Porque... Início dos anos 2000. Exato. Marcou muito, né? Porque foi a primeira vez, porque eu sempre falei muito sobre educação, que é onde eu desenvolvi minha área profissional. A Bia iniciou a faculdade de medicina? Eu passei. Nem iniciou? Eu passei e não quis fazer. Não quis ser médica? Não. Eu descobri que eu... Na verdade, eu nunca quis ser médica. Eu tive pontos para passar na medicina. Mas na época, já há muito tempo, eu tinha decidido fazer psicologia. Eu tinha uma única dúvida que eu tive, foi uma fase em ser jornalista ou fazer psicologia. Seria uma excelente jornalista. Pois é. Aí depois pensei em fazer direito, comecei inclusive, também. Mas não terminei. O que você quiser fazer, filha? O que você quiser fazer. Pois é. Mas a psicologia... Ela canta também. Isso é para outro podcast. Aí a psicologia foi para mim, exatamente, eu acho, hoje eu tenho absoluta convicção, que a psicologia veio me dar um embasamento que eu precisava para aquilo que eu já fazia. Que eu sempre tive uma curiosidade enorme sobre as pessoas.
Então, são as pessoas. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de pensar nas pessoas e gosto de me relacionar com as pessoas. E eu já faço isso até hoje, muito assim, tanto no consultório quanto em encontros, pessoas que vêm naturalmente até mim para perguntar sobre as coisas. Então, o Pense Comigo com o Bialobo da rádio, ele concretizou num espécie de veículo, né? Encontrou um veículo para chegar a mais pessoas. Então, eu trazia para a rádio aquilo que eu sempre pensei. E eu acho que isso foi muito interessante. E com o passar do tempo, essa ideia nunca morreu. E Roberto sempre me cobrou disso. Ele sempre falou. Peraí, Roberto, que ela diz assim, é o marido, Roberto Lobo, com quem ela está casada há 29 anos. Exato, tá certo? Exato. Físico. Foi Talvez... reitor da USP durante reitor aqui em Mogi também. Reitor da Universidade de Mogi das Cruzes. Exato. Também. Talvez não. Eu falo isso porque ele não gosta, ele não fala dele, então eu falo. Ele não fala, mas uma das maiores autoridades sobre educação, ciência e tecnologia do país, sem a menor sombra de dúvida. Ambos ainda dão consultoria para universidades? Instituto Lobo. O Instituto Lobo ainda funciona. Funciona. A gente, na verdade, em 2014, porque quando nós saímos da universidade em 1999, olha como já faz tempo que nós saímos. Faz 30 anos que o Roberto chegou na universidade, né? Eu já estava desde 92, mas ele chegou em 96. Então, 30 anos, né, que ele entrou na universidade. Nós saímos os dois em 99, quando nós abrimos a Lobo Associados Consultoria. Lobo Associados. E junto com a Lobo Associados, logo depois, abrimos o Instituto Lobo para fazer pesquisas e para fazer publicações na área de educação. E trabalhamos com mais de 100 instituições em 24 estados do Brasil. Foi uma experiência incrível. E fora do Brasil também. E também fora do Brasil. O Roberto sempre deu consultoria na Comunidade Europeia, Estados Unidos, Chile, em outros países. E a gente manteve a consultoria, que é outra coisa que me deu muita experiência. Eu conheci muita gente diferente, com pensamentos diferentes. Então isso enriquece muita gente. E quando ele, em 2014, né, quando teve digamos assim, a comprovação de que a Dilma ficaria para um segundo mandato, o Roberto pegou e falou para mim: Beatriz, o Brasil vai quebrar. E a primeira coisa que nós vamos fazer... Continua. Mas independente da questão política, é uma questão de visão econômica. Ele falou: as instituições de ensino superior não vão ter condição financeira de bancar a consultoria. Vai ser as primeiras coisas que vão ser interrompidas, né? E a gente também estava um pouco cansado, né? Como estamos até hoje. De pegar instituições que querem a gente muito mais para usar o nome, né, do que para fazer um projeto empolgante. Então, hoje, o Instituto está assim, a gente só aceita trabalhos em que a gente perceba que vai fazer alguma diferença. Entrar para fazer corte financeiro, para fazer, sabe, para mostrar um trabalho que na hora que você consegue o resultado, os dirigentes, assim que conseguem um mínimo avanço, já querem voltar para trás, a gente prefere não fazer. Chegamos num ponto da vida que não estamos precisando disso, né, Gil? Graças a Deus. Então, aí, quando a gente pensa na consultoria, em 2014, aí ele falou, ele sabia que era meu sonho, né? Fomos passar 5 anos nos Estados Unidos. E foram? Fomos. Aí voltamos em 2019. Quando nós voltamos, nós reabrimos o Instituto. Boston, antes de Boston? Primeiro Miami. 2 anos em Miami, 3 anos em Boston. E quando nós voltamos para Mogi, em 2019, a gente continuou, e continua até hoje, né? Tendo que passar períodos por ano nos Estados Unidos, menos do que a maioria das pessoas, porque ele conseguiu um green card honorário do governo americano e ele consegue licenças específicas para não ter que ir aos Estados Unidos na mesma frequência que todo dono de green card tem que ir. Então ele consegue o chamado Re-Entry Permit, que faz com que a gente possa ficar até 2 anos sem entrar nos Estados Unidos. Então a gente vai quando vai renovar, porque se ele comprova que ele está sendo exigido para um trabalho importante fora dos Estados Unidos, o governo autoriza. Então a gente está sempre com projetos, então nunca teve nada negado. E aí voltamos para Mogi. Aí quando voltamos para Mogi, ele teve alguns problemas de saúde, e quando ele saiu, né, foi quando ele teve a confirmação, ele falava isso para mim, dentro do hospital. Porque dentro do hospital, Gil, a gente acabou, ele fala assim, fazia fila no hospital, por quê? Porque vinha as enfermeiras conversar. Não. Quando você fica 6 tratamentos de 6 semanas, você imagina, você conhece todo mundo pelo nome, as pessoas, você não é mais um paciente, né? Eu conhecia os sensoristas pelo nome, todo mundo, né? E aí as pessoas começavam a vir conversar comigo, daqui a pouco eu estava dando consulta sem ser consulta, né? Dando conselho, que eu digo, fazendo aconselhamento, né? E Roberto, que sempre me acompanhou nisso, começou a participar, porque ele ficava na cama ouvindo a pessoa falando comigo no sofá. Aí
a gente passou por um outro hospital que tinha um quarto, uma suíte maior, e acontecia o mesmo fenômeno. E começou a fazer fila mesmo de gente vindo falar comigo na hora do almoço, nos horários de final de tarde. E aí, Roberto, uma hora falou para mim, meu anjo, você nasceu para isso. Você tem que voltar a fazer isso. Que é isso porque você nasceu. E a psicologia, na verdade, exatamente. Eu nunca deixei de ser. Nunca deixou, Não, claro. nunca. Né? Mas assim, essa exposição ela é bem-vinda. E foi lá em Boston que vocês conheceram o Eduardo Massi, que fala? Exatamente. Massi? O Eduardo Massi. O Eduardo Massi trabalhou com o Roberto e comigo também. E a esposa dele, a Marta, que hoje ela é responsável pelo escritório da Votorantim em Nova York, a Marta, né? Eles moram agora em Nova York, mas eles moravam em Boston e eles junto conosco, eles estavam no Instituto para a parte de inovação. Era um instituto que pegava startups, né? E junto com as instituições de ensino superior, pegava a empresa de alguns países que queriam entrar nos Estados Unidos, junto com as instituições de ensino superior, desenvolvendo projetos e cursos, né? E ele trabalhava no IEC e a gente também, né? Como consultores do IEC. Nunca trabalhamos nos Estados Unidos como funcionários, sempre como consultores. E então foi lá que nós o conhecemos. É uma pessoa muito interessante, ele é multifacetado também, ele trabalha muito com a gestão de empresas, mas é uma pessoa de marketing muito, muito fuçado em tecnologia. E aí a gente voltou em junho desse ano. E conversa vai, conversa vem, fomos visitá-los em Nova York e aí ele falou, porque eles sempre fizeram trabalho juntos, ele e Roberto. Porque ele gosta de tudo que é novo, assim, coisas assim. Eu tenho uma tabela com não sei quantas mil colunas, não sei o quê. Aí o Eduardo, não, vamos usar tal coisa para poder... Eles sempre se entenderam muito bem. Aí o Eduardo perguntou, e aí, Roberto, o que nós vamos fazer agora? Roberto falou, não, agora não sou eu não, agora você vai fazer com a Beatriz. Porque é ela que eu quero que o que ela sabe, o que ela conhece, chegue em mais pessoas, né? Aí o Eduardo perguntou, o que você quer fazer, Beatriz? Eu expliquei. E aí ele falou, olha, eu tô contigo. Porque nós dois consideramos isso uma prestação de serviço, sabe? É uma prestação de serviço. No Instagram é @pensecomigo_com_Bia_Lobo. Website www, que a gente nem usa mais, mas estou falando, bialobo.com.br. Facebook é Pense Comigo com Bia Lobo. Tem também... o próprio canal no YouTube. O próprio canal do Pense YouTube, Comigo, Pense Comigo com Bia Lobo. Exato. O podcast dela no YouTube. E tem também o site que é mbeatrizlobo.com.br, que é da psicóloga e consultora. É isso? Isso mesmo. É isso tudo? Tudo isso aí. No fundo, eu digo assim, se nada disso der certo, manda um e-mail para mim, profbialobo, @gmail. Antes de tudo isso é professora, a mulher é professora. @gmail.com e manda o que você está querendo fazer, o que está querendo falar, manda suas sugestões, seus problemas e pronto. A Bia fala do cotidiano, dos amores, da vida, enfim, tudo de uma maneira geral. E hoje, como é que você escolhe os temas para trabalhar no seu podcast? Então, na verdade, quando a gente conversou com o Eduardo, e o Eduardo topou ser o meu produtor, porque é ele que é meu produtor, ele que enviou os equipamentos para mim, eu faço tudo no meu escritorinho, ele me tornou autossuficiente. Porque por enquanto o nosso modelo é um modelo que não é o podcast tradicional, onde tem entrevista como é o seu. É um modelo em que, na verdade, é um vídeo em que eu converso com as pessoas, né? Porque ele tem toda uma programação de que começamos assim, né? E dependendo do desenvolvimento, aí sim ele quer entrar em outras questões, em outros formatos. E com isso, ele só fala isso para mim, o conteúdo é todo seu, né? Então sou eu que decido o que falar, por quanto tempo falar. Ele só fala assim, você tem que falar no mínimo 15 minutos e quanto mais perto de uma hora você chegar, melhor. Eu digo, meu problema é sempre o contrário. O meu problema nunca foi chegar perto de uma hora. Nunca foi. Né? Nunca será. Então, na verdade, assim que a gente decidiu que ia fazer o podcast mesmo, a gente definiu o público-alvo, que inicialmente diz lá que é para mulheres 30 a mais. Mas, na verdade, eu já vi nas estatísticas, 40% são homens que assistem. Né? É porque o homem se interessa por coisas femininas. Mas na verdade, a minha natural, que, assim, o público mais natural são as mulheres e elas acabam mandando para os seus maridos, para os seus filhos, para os seus namorados, né? São as mulheres que acabam multiplicando. Você conhece a Andrea Vermont? Sim. Eu vejo algumas coisas dela e algumas coisas dela... Ela foi uma das minhas motivações. Ela é a Ana Beatriz. Gosto muito. Ana Beatriz eu acho que eu não conheço. Ela é uma psiquiatra muito boa também. Andrea, bastante no TikTok, e às vezes eu baixo um comentário dela e boto no grupo da família e recomendo embaixo. Vejam. E depois pergunto. Viram?
Pois então, pode entrar no meu podcast, porque você tem muita coisa que você pode mandar para sua família. E é muito importante a gente ter essas reflexões, porque às vezes, se você, pai, mãe, se você disser, você vai causar desavença muitas vezes entre os filhos, né? Que é aquela conversa que a gente já sabe. Agora, se você traz uma reflexão de fora, como o da Bia, por exemplo, isso chega de uma outra maneira às pessoas. Por exemplo, eu tenho um episódio, que eu acho que é o número 3, que os nomes é que são interessantes. Filho não é hóspede. Olha aí. Só o nome já. E aí, qual é a diferença? Deixa eu pontuar a diferença, por exemplo, entre o que a Andréa Vermont e a Ana Beatriz fazem do que eu faço, né? Quando eu quis entrar nessa seara, né, sabendo que eu estou entrando pela porta mais difícil, né? Porque quando você aborda questões mais sensíveis e de forma mais incisiva, você tem muito mais chance de bombar, né? Muito mais chance de lacrar, como a gente diz. Eu gosto muito da forma como a Andréa é corajosa, como ela se posiciona de uma forma muito firme. A Ana Beatriz também, uma pessoa que escreveu muitos livros sobre mentes que matam, mentes assassinas, porque ela é psiquiatra, lidou com toda a história da Daniela Pérez, por exemplo. Ela é uma pessoa muito interessante e as duas são muito requisitadas, né? E eu assisti muito as duas antes, né? Para decidir o que eu ia fazer. Que legal. E eu quis um meio termo. Porque elas tratam praticamente como se todo o problema das pessoas levasse as pessoas a serem doentes mentais, praticamente. Então, normalmente eles falam de borderline, psicopatas, narcisistas. Então dá a impressão de que qualquer problema que você tem, você está na fronteira entre a sanidade e a loucura. Pode ser, mas é uma nem sempre. Mas ao contrário, isso é minoria. As pessoas que chegam nesse ponto, no ponto que faz as pessoas terem medo e achar que pode ser um perigo ou que exige um tratamento profundíssimo, é minoria. Então, elas trazem a experiência de consultório delas, aonde a maioria das pessoas que vão para o consultório de um psiquiatra ou para o consultório de uma neurocientista e psicanalista, normalmente são pessoas com problemas mais agudos. Então, isso inunda a internet de uma visão de que saúde mental ou eu tenho esses transtornos radicais ou eu sou normalzinho da Silva. Mas, na verdade, a maioria das pessoas não está nem cá nem lá. Então, porque normal ninguém é também. Exato, mas eu digo assim, você tem problemas para resolver, você precisa de apoio em alguns momentos da sua vida, inclusive uma decisão terapêutica minha. Eu atendo, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei a atender, eu atendo online em psicoterapia breve, que já é uma área muito pouco conhecida no Brasil. Porque é exatamente para as pessoas que não têm transtornos, mas que precisam de apoio psicológico. Você está em luto, você está se sentindo... Você terminou um relacionamento, está mudando a fase da sua vida, você precisa repensar o seu entorno, as suas relações, mas você não tem um transtorno. Você não está em sofrimento que você não tem controle. Você está num sofrimento que você precisa de apoio. Então, a psicoterapia breve tem a outra diferença, ela tem um prazo determinado. E tanto psiquiatra quanto psicanalista, quando você entra no consultório, você nunca mais sabe quando você vai sair. Então, é um outro nicho. Então, primeiro a questão, eu não queria trabalhar para falar dos assuntos mais radicais da psiquiatria. E o outro nicho que eu também quis atender é discutir as coisas das vidas normais das pessoas. Porque as pessoas têm problemas corriqueiros normais, não são problemas. E, às vezes, é no problema normal que você pode contribuir. Porque numa fala de 40 minutos, você não faz a mudança de uma pessoa. Por que chama Pense Comigo desde aquela época? Eu quero levantar situações em que as pessoas falam assim, eu não tinha pensado nisso ainda. Exato. Ou, é verdade, a Bia está dizendo exatamente o que eu penso. Então, eu posso ajudar a pessoa a reafirmar suas convicções, assim como eu posso trazer um novo elemento para que a pessoa, como eu digo sempre ao final, pense comigo, mas decida por ela. Então, eu até dou risada, porque se um dia eu encontrar uma das duas, eu vivo pegando contradições enormes. Porque quando você trabalha no limite do problema e você radicaliza, você acaba fazendo afirmações que uma pessoa que conhece um pouco do métier, numa outra parte da entrevista, ou no outro dia, em outro canal, ela fala uma coisa que desmonta aquela outra frase. Vou te dar um exemplo. Desdiz. Vou dar um exemplo para você achar graça. A Andréa, porque eu gosto dela demais. Eu também gosto. Isso, quando eu falo isso, não é desmerecendo de jeito nenhum. Ao contrário, eu acho que ela tem um serviço necessário para o país. Mas para dar um exemplo, né?
Até eu falo isso num podcast que eu falei sobre quando os pais envelhecem, né? Ela estava comentando e gerou uma polêmica danada, que os pais, ela pegou o copo, a caneca, pegou o celular, botou. Aqui são os pais, olhando os filhos se afastando. Esse é o papel dos pais, deixar os filhos irem embora. Porque o pai que não faz isso não é um bom pai. Então tem que deixar. Então não esperem pais que filhos cuidem de vocês. Isso não é um problema para a cabeça. Aí choveu, gente. Como não espere que cuide? Até o código exige que os pais não possam ser abandonados. Aí eu explico, calma. Ela deve ter dito o seguinte: vocês não devem, em tese, organizar a sua vida pensando que seus filhos vão cuidar de você. Foi isso que ela quis dizer, na verdade, né? Você vai ter que cuidar, fazer um planejamento do seu envelhecimento para não ser um fardo para os seus filhos. Que é o que todo pai deseja. Eu tentando explicar. Aí eu gravei o meu episódio, passou uns 2, 3 dias, ela pega um programa em que ela fala assim: eu estava lá em Nova York, o Tomás, meu filho, me ligou, falou: mãe, eu vou numa festa, vou voltar às 2 horas da manhã. E eu falei: não vai não. Aí o rapaz que faz parte do podcast falou: como assim? Eu expliquei para ele: você está sozinho aí, se tiver alguma coisa você não tem a quem recorrer, então você não vai. Ah, tá bom, mãe, não vou. Aí o rapaz falou assim: enquanto estiver debaixo do nosso teto, tem que obedecer às nossas ordens. Aí ela falou: não, enquanto eu for mãe. Enquanto eu for mãe, ele tem que me obedecer. Aí eu digo: epa, Já não cadê é a independência do filho que tem que caminhar e que a maternidade sadia é aquela que deixa o filho caminhar? Então, quando você radicaliza para exemplificar, o risco é a contradição. É grande o risco. É a contradição. Então, eu tento fazer uma coisa assim bem mais suave, trabalhando nos assuntos do cotidiano, e não só do cotidiano da vida familiar ou de romance, mas também, às vezes, do trabalho. Eu falei sobre liderança, falei sobre solução de conflitos. Tem outros temas que me interessam. Agora, voltando à sua pergunta original, sou eu que defino os temas. Eu faço um roteiro, até muito interessante. Eu tenho já 150 temas listados. Quando eu decidi fazer o podcast, eu falei: quero ver se eu tenho conteúdo para enfrentar essa brincadeira. Mas tem para enfrentar anos. Eu tenho 150 e estou recebendo sugestões. Então, isso só vai crescendo, né? Então, aí eu faço as perguntas que eu acho que eu tenho que responder e que devem chamar a atenção das pessoas para o episódio. Do leigo, né? O que o leigo quer saber, exatamente, né? Eu faço a abertura, depois que eu introduzo, eu termino. Quando eu termino o podcast, eu faço o resumo para mandar para o meu produtor postar lá. Então, eu geralmente trabalho com bullets, quer dizer, com 4 ou 5 pontos. É aquilo ali que eu tenho de orientação. Todo o resto, provavelmente, deve baixar algum espírito. E vai. Porque vai. Porque assim, o meu bate-papo com ela de 20 minutos não dá para nada, perto de uma vida, né? De experiência, perto do que ela tem feito, perto do que ela já fez, o que vai fazer ainda, né, Bia? Mas eu acho isso tudo fabuloso, porque é um mergulhar dentro de um universo, às vezes pouco explorado e pouco conhecido, né? E eu não tenho vergonha de dizer, falei: meu Deus, entrevistar a Bia não é para qualquer um. Não é. Não é. Não, mas eu deixo você, sempre deixei você super à vontade. Você sempre deixou, claro. Na verdade, eu tenho muito mais vontade de fazer pergunta. Vou chegar lá. Eu gosto muito de fazer pergunta, porque eu assisto tudo que é programa de perguntas assim, mais importantes. Na época do Jô, da própria Maria Gabriela, eu falava assim: cara, como é que ela deixou passar tal assunto? Como é que ela não perguntou sobre certa coisa? Eu nunca gostava acreditei. muito, mas a Marília Gabriela era muito sisuda, muito queria saber mais da vida da pessoa. O Jô também queria saber, adorava, mais da vida da pessoa do que a pessoa. Quando a pessoa desdizia eles lá, eles ficavam bravos. Então, Roberto, eu não gosto Roberto tem um orgulho na vida. Ele diz assim: fui chamado pelo Jô Soares e neguei. Verdade. Não quis. Porque ele sempre falou assim: porque você vai lá e você está exposto a ele dizer o que ele bem entende. E se ele discordar de você, ainda é capaz de pisar na sua coisa. É uma linha que eu não curto. Se eu não puder dar risada, eu já falava isso pelo prefeito enquanto fui mestre de cerimônias da prefeitura de Suzano. Se eu não, claro que existiam eventos que tinham que ser um pouco mais protocolares, que eu não gostava. Mas assim, se não puder falar uma besteira, não puder dar uma risada, não puder ter um bom humor, não tem nem graça de se fazer. Eu acho que as duas coisas são importantes, porque, por exemplo, ontem o Roberto estava comentando comigo que ele viu uma entrevista do Jô, antiga, sim, com uma paleontóloga e arqueóloga que é importantíssima para o Brasil, que é ela que tem discutido e trazido várias evidências científicas de
como é que o homem que chegou na América primeiro, na América do Sul, do que na América do Norte. Isso é um assunto que movimenta todo esse campo de ciência. Ele chamou a Maria Beltrão e não falou uma palavra sobre esse assunto. Então, na verdade, você chama alguém que tem um reconhecimento internacional sobre um certo assunto e simplesmente consegue passar... Ignora completamente o que a pessoa... Ele chamou por causa disso, mas aí vem a vaidade, aí vem a preocupação com perguntas que talvez ele ache que geram mais audiência. E essa é uma questão que eu acho que, talvez, quando eu faço o podcast, eu sempre penso no que a pessoa do lado de lá está pensando e no que ela pode estar precisando. E mesmo que seja um monólogo, eu falo com a câmera pensando em quem está lá. E às vezes eu falo, gente, como é que pode uma coisa dessa? Assim, porque eu penso assim. E eu falo assim, Beatriz, como se alguém estivesse perguntando para mim. Eu falo para mim mesma. Eu falo assim, então, Beatriz, existe inveja boa? Existe. As pessoas não sabem disso, mas existe. Então, tem coisas que eu falo que eu sei que a pessoa não parou para pensar, mas eu tento tentar responder as questões mais cotidianas e trazer, eu sempre digo isso, um ponto ou outro que traga uma visão que não é a visão, digamos assim, majoritária sobre aquele assunto. Porque a gente tem que ter coragem. Eu pensei demais nas coisas. Roberto me ajuda muito, porque ele sempre discute isso comigo. Ele assiste antes de qualquer coisa ir para o ar, ele opina, olha, cuidado, isso aqui. Então, a gente sempre foi assim, desde a sua época, a gente discutia, lá na linha do trem de Campo Jordão, andando, indo e voltando, a gente discutia, porque eu quero também uma visão masculina sobre o que eu vou dizer. Se eu estou falando de relacionamento, eu não posso só pensar como mulher. Que esse é um grande... Esse sectarismo que existe hoje faz com que as pessoas não consigam se colocar no lugar do outro, porque só tem a visão do seu próprio campo. E eu quero uma visão mais ampla. Olha, a Bia vai ter que voltar aqui mais vezes. Lá no início dos anos 2000, queriam que ela fosse diária. Aqui não dá para ser diário, porque eu nem tenho podcast diário. Mas tem que voltar mais vezes para a gente falar mais vezes desses assuntos, porque é muito prazeroso, Bia. Eu sou muito grato e eu vou aqui brindar você com esse carinho da Sicredi Progresso. Ai, que delícia. Hidrate suas ideias. Olha que legal. Para que você leve essa squeeze, para vou tomar lembrar. sua aguinha. Muito obrigada, agradeço é um carinho mais a você, da Sicredi Progresso. Muito bacana, para muito você. bacana. Eu adoraria ficar aquela 1 hora que a gente ficava na rádio. Eu nem sabia o tempo que você tinha, por isso que talvez tenha falado muito. Era 20 minutos, né, Samuca? Era 20 minutos. Era 20 minutos. Mas eu tenho certeza que, assim... Mas venha mais vezes. Isso, eu gostaria, porque se você xeretar, cada tema aí tem... Nossa, eu digo, cada tema que eu já falei, ainda cabe mais algumas horas para falar. Se ela tem 150 na gaveta, imagina tudo. Mas no fundo, nós dois, você falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Você falou, Bia, diferença de formação, de experiência nós temos, mas nós dois somos comunicadores. No fundo, da nossa forma, é o que a gente faz, comunicar aquilo que a gente aprende e entende. Eu acho que é isso, né? Você nasceu com o dom da comunicação, além de todos esses dons e talentos que você já exerceu ao longo da sua vida, e a comunicação está dentro de você, né? Ela canta, já falei, né? Um dia a gente conta sobre sobre esse CD. Mas eu só conto uma coisa para vocês. Você fala assim, quando eu penso que eu estou falando com uma pessoa, assim, a capacidade que a gente tem de tentar conduzir falando 1 hora e não perder o fio da meada. É difícil? Eu falo, quando termina, desafio? Eu falo, ainda bem que eu decidi que eu não regravo, eu gravo uma vez só. Porque eu não consigo mais voltar a falar do jeito que eu falava. Se eu tiver que gravar de novo, nunca será tão bom quanto o primeiro. Não gravo. Não gosto. Vai com erro mesmo. Vai com erro mesmo, que com erro. Bia, eu quero muito te agradecer. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Obrigado. Sempre um prazer. Sucesso para você, que o Pense Comigo com Bia Lobo prospere cada vez mais. Vocês podem seguir nas redes sociais aí, procurar, que eu já falei aqui os arrobas todos dela. Obrigado, Roberto Lobo, maridão, tá sentadinho ali também. Sempre meu companheiro. Gente, companheiro. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Sucesso, viu? Obrigado a todos nós. Bia Lobo aqui comigo. Tchau, tchau.